Então, ontem, naquela live que nós tinha feito, nós basicamente olhamos que esse ativo aqui, que era a Sushi, ela se encontrava dentro daquele longo canal de alta que nós estava vendo. Aí agora, pessoal, o que era esperado por nós era que ela viesse fazer essa correção ali para baixo, né, para ter o melhor ponto de compra. Alguns dos pontos aí que nós observamos ontem, para relembrar agora esse lado, seria de operar a movimentação de pivô de alta, quando ela faz movimentos que nem esse, volta a retestar um topo, aí ela tem um movimento esticado perante o movimento anterior, chegando em cima de uma resistência que vai servir como suporte. E aí, na sequência, a gente tem, por exemplo, um martelo de compra nessa base, tem um engolfo de alta, alguns padrões que indicam para nós que o preço vai fazer a reversão. A gente pode entrar em mais pontos sobre, se não tá claro para todo mundo, o que são esses padrões de reversão, do martelo, do engolfo. Hoje eu fui mais rápido, hein? Hoje eu vi faz 1 minuto aí, já consegui trocar, tá? Estamos aprendendo. Aí... agora, dentro disso, olha só, vamos focar bastante nesse cara aqui, que é um dos que está tendo mais assertividade, o Power Break em um determinado contexto, que é quando a gente encontra ele rompendo topos de gráfico de 1 hora no passado, topos de gráfico de 4 horas, então, às vezes o ativo, ele tá, que nem o Bitcoin ele estava agora, em uma longa faixa de preço, onde ele caía, aí subia, fazia isso aqui, ficava por baixo um tempo. E em um determinado momento, se o ativo ele consegue descansar e ele passa os topos anteriores, muitas vezes ele volta a retestar aqui. E aí, por tempos gráficos menores, a gente vê ele fazer isso, dá uma descansadinha aqui e estoura e mete marcha para cima na sequência. Depois de conseguir passar uma faixa de preço que há um tempo não se passava. E aí, se por exemplo nós estamos olhando isso aqui num tempo gráfico de 1 hora... pode ser de 1 hora de exemplo, imagina que isso aqui no 15 minutos são umas 2, 3, 4 velas por aqui nessa região. E nos 5 minutos é um lindo Power Break de alta que a gente pode também estar operando ele ali. E claro que em determinados contextos a figura como um todo vai estar, por exemplo, até mesmo no gráfico de 1 hora, né? Vai ficar muito tempo de lado ali até que ele consegue romper e fazer essa continuação. Então, hoje para conseguir pegar, por exemplo... essas estruturas aqui, só que nos pontos a gente vai estar traçando eles também por canais assim, para achar os determinados momentos, que nem quando ele bate pela base aqui, é quando a gente quer ver um Power Break de alta para pegar na compra. Quando ele bate pela base aqui, é que a gente quer ver o 1, 2, 3 de alta acontecer para ter aquele ponto de compra. E aí, basicamente, eu vou passar por esse ponto da Fibonacci. E, cara, eu olhei para muito tempo por Fibonacci que falava assim... e puxa aqui, coloca ali, em determinado contexto faz isso, em outro determinado contexto faz aquilo. E vocês vão ver como é que ficou, deu uma resumida uma clareada muito forte nos últimos dias. Basicamente, então, se nós estamos falando que o movimento ele começa a subir, quando ele começar a corrigir, a gente quer saber os níveis que ele vai estar voltando. Então, a gente pode pegar a Fibonacci, que nem dentro da Binance, se eu quero saber os níveis que ele vai voltar a tocar neles, eu pego de baixo para cima. Vou até fazer o seguinte, ó. Vou tirar esses outros níveis ali, depois a gente fala deles. Então, essa Fibo aqui, eu deixei marcada ela, por exemplo, só a 0,38,2, 0,61, 18 e a 0,5, fora então 0 e 1. Basicamente isso aqui é para nós. O 0 tá aqui, o 1 tá aqui. Aqui tá a 38,2, aqui tá a 50 e aqui tá 61. O que isso significa para nós? Significa que de todo esse movimento que ele subiu aqui, quando ele começa a corrigir, começa a ser feita uma contagem, 10, 20, 30%, ele está corrigindo de todo esse movimento que subiu. Então aqui ele bate na 38,2, na 50 e na 61. O que acontece se nós estamos olhando para essa faixa de preço, por exemplo, o ativo está numa tendência de alta, que tu está vendo que ele está vindo lá de trás nessa movimentação, e ele volta a corrigir. Aonde que tu quer buscar um ponto de compra para pegar a favor da tendência de alta que está vindo lá de baixo?
Tu quer que ele bata em cima da 38,2 e faça 1, 2, 3 para cima. Tu quer que caso ele bata aqui, vai para fazer o pivô de alta, mas aí ele falha e volta aqui, tu quer que ele forme 1, 2, 3 para dar a compra por aqui. E daí para continuar. E aonde que nós vamos estar buscando a compra daí? Por exemplo, aqui embaixo, buscando um engolfo de alta, buscando um martelinho nessa faixa de preço, ou que nem nós vimos ontem, nós vamos estar implementando isso cada vez mais, deixando mais complexo, que seria esperar o pullback. Então, se o preço está caindo aqui, daqui um pouco ele tenta subir assim, ele cai mais, em um determinado momento o gráfico ele vai começar a subir. Quando ele começar a subir, a gente espera ele fazer a onda 2 de correção, porque começa a contagem do fractal, né? 1 de alta, 2. Aí aqui ele vai iniciar a 3. Muitas vezes se a gente comprar aqui nessa faixa onde está o mouse, ele sobe e depois ainda faz isso, né? Aí fica congestionado mais um tempo, até lá na frente ainda bobear ele ir para o outro lado, né? Nem continuar a tendência a reverter porque está batendo uma estrutura mais relevante. Então, se ele vem aqui, faz esse movimento, bate na 61, sobe, volta a retestar, a gente quer que ele suba, rompa o topo anterior, muitas vezes ele volta a retestar. Quando ele volta a fazer esse teste aqui e ele passa a máxima ali atrás, é onde a gente pode esperar um fechamento, ou dependendo se a tendência ela é muito bem definida, já toma a posição quando ele viola ali e coloca o stop embaixo aqui para pegar o alvo em direção ao topo e lá para cima. Aqui ficou meio perto, mas é só para termos de entendimento, porque muitas vezes se nós estiver olhando isso num tempo gráfico de 5 minutos, o espaço ou de 1 hora, o espaço daqui para cá é um longo espaço. Aí imagina só, se isso aqui que nós estamos vendo é no gráfico de 1 hora. Quando a gente descer para um gráfico de 5 minutos, depois que tu encontrou esse cenário aqui pelo 1 hora, vai ser muito mais fácil procurar um gatilho de entrada por aqui, porque tu sabe que o gráfico de 1 hora está empurrando. Então, depois de achar o bruto por um tempo gráfico maior, achar esses pontos que a gente viu, é que nós começamos a descer para tempos gráficos menores e tentar refinar isso aqui. Então, na ponta compradora, agora a gente sabe que quer que ele bate ali pela 61 ou pela 50 ou pela 38 e faça a continuação. Nas outras mentorias, tempo atrás, eu não falei muito pro pessoal, porque a minha argumentação ela foi a seguinte: muitas vezes vai ter um nível de FIBO, mas não tem um topo ali atrás. E, cara, tu começar a reparar no gráfico, tu vai ver que a maioria das vezes na 38 ou na 50 de FIBO tem um topo aqui atrás, porque possivelmente foi a projeção de um alvo que deu o topo travado lá em cima. E aí que a gente começa a ver o quanto que Fibonacci é violenta, que vocês vão ver na sequência aí, que os alvos batem travado a ponto de quando ele começar a voltar, já tá o nível pronto ali. E daí do que nós estamos falando? Se nesse caso, esse aqui é o nosso topo principal onde ele iniciou a correção, quando ele começar a subir aqui, e caso ele comece a subir e passe o topo anterior, é que a gente vai levar esse nível aqui um pouco acima para ter o próximo alvo. Então, eu tenho um ponto de compra aqui, o stop abaixo, e eu já boto meu alvo lá em cima subindo aqui, numa tendência de alta, topos tendem a ser rompidos. Então, ele rompe ali e vai lá bater o primeiro alvo, que foi o que a gente fez na compra da Matic, aí que estava na tela nos últimos dias. Ela fez toda essa estrutura aqui pelo diário, aí ela deu uma corrigida, na verdade ela subiu, quase rompeu ali atrás, voltou a corrigir e nós esperamos ela romper aqui em cima. Tanto que se tu olhar na compra que tava nela, o cara pode falar assim no primeiro momento: pô, comprou topo, né? Comprou topo ali, vai ficar preso. E ela andou muito. Olha, vamos ver em 4 horas. Ó, olhando assim pro preço, imagina, ele tá aqui assim, começa a subir, a chance de ser um topo aqui é muito grande, né? Porque, ó, esse aqui é bem relevante. Aí ele deu uma esticada, ó, ele saiu debaixo do último fundo aqui. Subiu, subiu. Olha como esse movimento aqui ele é maior do que, por exemplo, esse aqui, que era uma onda de alta, ou que esse aqui. Ele já estava mais esticado. E mesmo assim, né? Quando ele descansou, ele rompeu e não voltou a pegar o stop da galera. Aqui a gente começa a definir dois lados. Por que algumas operações vão embora, que nem essa aqui, a ponto de deixar a gente tomar ali um risco de
2% em cima da banca numa posição, em um único trade, né, tomada de 2%, porque ela já tinha dado toda essa confirmação anterior. Por exemplo, ela tinha rompido essa linha de tendência de baixa aqui, e isso aqui era toda uma figura de uma cunha descendente, ó. Tá vendo que era uma cunha, tinha rompido, feito pullback em cima dessa linha de tendência baixa, tinha subido, bateu pela 61 desse outro topo aqui atrás, aqui encontrou resistência, voltou, corrigiu, e quando ela recuperou ali, ela mostrou que não só ela tinha se recuperado do encontro com a 61 desse topo, mas agora dessa vez ela tinha vindo para romper. Tava vindo para romper o topo anterior. Então quando ela engatou aqui, aí que eu me refiro, ó, no primeiro momento o cara fala, pô, tu vai comprar aqui com esse outro topo aqui atrás, passando assim. É aí que, tipo, o cara olha assim, fala, quando o contexto ajuda, muitas vezes no passado, né, às vezes o cara acha que vai romper, e ele vai aqui, faz, ó, que nem, olha esse movimento aqui, ele era um power break de alta. E ele subiu e voltou a estopar todo mundo, ó, sangrou até os caras do último fundo aqui atrás. Então imagina quanta gente aí não entrou comprado aqui, liquidou a banca para baixo nesse movimento. E, cara, é isso aí que nós estamos buscando agora, refinar cada vez mais. Então, nesse ponto que nem estava sendo observado aqui, ó. Vou pegar lá embaixo. Vou apagar tudo. Quando ela dá esse gatilho ali para cima, que ela passa 61 e faz pullback em cima da 61 de FIBA, a gente assume que ela vai romper o topo anterior. E quando que a gente vai pensar em venda nesse tipo de movimentação? Por exemplo, o ativo ele está subindo e ele começa a corrigir. E esse aqui é o cenário. Possivelmente ele está indo numa tendência de alta por aqui. Ah, só deixa eu concluir o raciocínio aqui atrás do seguinte. Que deve ter ficado, né, um buraco na cabeça de quem tá ouvindo. Como que a gente projeta os alvos para cima? Vou fazer na prática aqui, ó. Olha só. Se nós puxamos uma FIBA aqui desse fundo até esse topo aqui em cima muito bem definido, ó, é um fundo e um topo bem definido. Ó, ela bateu a 38, arrebentou direto para baixo. Ela bateu nas 50, ó, tentou subir, não fez pivô de alta para dar compra. Ao contrário, ó, ela fez um pivô de baixo. E foi cair lá em cima de uns topos anteriores. Serviu de suporte. Aí ela começou, voltou e subiu. Só que daí aqui ela rompeu muito esticado, né? Foi um cenário bem complicado, onde ela voltou e congestionou mais uma vez. E agora, se nós pegar e medir mais uma vez, vamos dizer, olhamos de novo ela ter feito esse movimento de alta aqui, desse fundo até esse topo aqui em cima. Aí beleza, a gente tá olhando pro gráfico, ele tá correndo aqui. Imagina só, que em um determinado momento tu tinha esse movimento de alta, essa congestão, e ele tava caindo. Eu sei que vai ser difícil ainda não olhar para o outro lado aqui, mas tenta prestar atenção só nesse movimento. Em um determinado momento as velas estavam caindo, ele bateu em cima da 61 de FIBO e deu todo esse volume de compra aqui, ó, que fez essa vela forte ali. Aí, quando ele fez essa vela forte, vocês notam que ele voltou. E quando ele voltou na segunda vez, ele não perdeu o fundo para fazer pivô abaixo da 61. Que era aqui que nós buscaríamos uma venda, ó, que nós buscaríamos 1, 2, 3 para baixo naquilo que foi visto até agora. Então aqui nós esperaria ele cair, voltar a retestar e ainda fazer aquele pullbackzinho aqui, para buscar aqui embaixo, ó. Quando ele perde a 61, então a gente busca o take de venda para buscar aqui e também pode até mirar outros alvos mais abaixo. Só que, ó, aqui já tinha uma estrutura mais relevante, mas poderia ser também, ó. Só que esses fundos aqui que atrapalham, né, ó. Longos fundos. Então, já deu todo esse cenário aí, ajudou para o gráfico ele de fato fazer esse fundo duplo. Então, olha só.
ele bate em cima da 61 de Fibo e o pessoal começa a comprar. Faz o fundo duplo aqui. Testou esse suporte aqui 2 vezes. Essa região, né? Testou 2 vezes, segurou, subiu. E aqui tu começa a ver que agora, depois dele respeitar a 61 de Fibo, a gente quer o quê? Um Power Break de alta ou um 2, 3 de alta. Tá aqui. Nessa vez aqui, o que a gente teve foi um Power Break pelo tempo gráfico de 4 horas. Então, para quem estava olhando lá pelos 5 minutos, ou pelo 15, teve um ótimo gatilho da entrada. Tu nota que por aqui foi tão... Os caras que compraram lá compraram tão pesado e só tem essa vela gigante aqui, né? Explodiu para cima e depois ele foi fazer a volta. Porque quando esse padrão aqui acontece com o cenário se encaixando, muita gente compra. Tanto que foi uma tendência que ela continuou por mais tempo lá para cima. Aí é aqui que a gente poderia também olhar para fazer essa projeção. A partir do momento que ele passou aqui, a gente já assumiria que ele viria para o topo. E quando ele passa o topo anterior, que era onde está essa Fibo, é agora que eu vou começar a subir esses níveis aqui para o topo. Então tem 3 linhas aqui. Essa primeira linha, ela vai vir para cá. Eu vou espichar a Fibo para cima e essa linha do topo aqui, ela vai ser meu alvo lá em cima. E vai ser o primeiro alvo. Depois eu vou trazer essa para cá e depois eu vou trazer essa para cá. Olha só. Então, o que tu tem que olhar agora? Tu tem que olhar aqui onde está meu mouse, ele vai ser o alvo, mas ele só vai parar quando essa linha aqui chegar nesse topo ali, naquela sombra. Então é muito simples, ó, é só subir ela. Aqui em cima era o alvo. E eu coloquei na sombra do topo desse movimento. Olha lá onde estava o alvo. Esse era o primeiro take. O que é um indicativo bom para nós que mais players olham para a mesma região que nós? É quando tu olha o alvo e o alvo foi uma região onde o preço respondeu a ele. Ó, os caras venderam tão pesado em cima daquele primeiro take ali de alvo que o gráfico fez até pivô de baixo na sequência, voltou a testar um topo lá para trás. Que foi uma daquelas regiões que a gente olhou ontem, que era também esses topos aqui, ó. Então era suporte importante, ó. Tu nota que nós não estamos puxando, por exemplo, um topinho aqui do meio ou algo do naipe. Não, nós pegamos os mais principais ali em cima. E então, olhando por um gráfico de 4 horas, olha só a relevância disso aqui. Imagina, que nem nessa faixa de preço aqui era agosto de 2022 e aqui na frente onde ele foi respeitar agora era 1º de novembro. Olha quantos meses de distância. Então era uma faixa muito bem definida aqui, que ela serviu de suporte ali na frente, e agora a gente tem essa outra faixa de topo aqui, que é essas 2 linhas brancas que vocês estão vendo. E depois a gente pode puxar uma Fibo daqui para cá, para saber caso ele passar por cima desses topos, onde ele vai encontrar resistência para voltar a corrigir. Perante uma Fibo aqui vai estar por aqui 61, 50 e 38, né? Então vocês veem que já começa, dá para aplicar em qualquer local. Então beleza, puxei o primeiro nível pro topo aqui, o próximo lá em cima veio a ser o meu alvo. E ele veio ali, bateu nesse alvo, bateu nele de novo e voltou a corrigir. A partir daqui agora, pessoal, se amanhã vocês notam que cada dia que a gente volta aqui na parte da noite, o ativo continua caindo desde aquele dia que nós olhamos, ela bater na faixa de resistência lá em cima, né? Que era observado que ele viria provavelmente testar o fundo aqui para depois ir testar o topo. Por quê? Porque foi o que aconteceu aqui, aqui e aqui, que respeitou a amplitude de alta, amplitude de correção, amplitude de alta, amplitude de correção, e isso forma o que? O canal. Por isso que a gente vê os canais se formar, né? Porque ele respeita a amplitude de alta e de correção. Aí, a partir desse momento, ele segue fazendo pivô de baixo, ó. Nós até desenhamos um canalzinho menorzinho ali. E nesse caso, pessoal, se ele voltar aqui embaixo agora, subir, descansar para romper topo, a gente pode continuar mirando esse primeiro take aqui. Só que daí, agora nós vamos subir essa linha do meio para cá. E depois que ela estiver aqui, eu só tenho o último nível para subir ele para cá. Então vocês notam que perante uma projeção de Fibonacci, a gente tem sempre 3 alvos para cima. E depois teria que puxá-la de outro local. E aí nesse caso, que nem ela já estava puxada aqui, ó, de fundo
A topo, olha quando ela começa a descer, tem os próprios níveis, ó. Ela travou no alvo e do jeito que ela foi expandida para cima, ela já fica pronta para olhar a retração. Isso aí é, sei lá, é tipo... O que que é 2 em 1 no planeta Terra? Porque é disso aqui que nós estamos falando, né? É como se tu... tu pode fazer uma projeção de fibra e depois puxar a retração, pode ser, mas dessa forma aqui, tu faz só uma vez ali, ela já fica no jeito. E até, tipo assim, é bem top, né? Porque tu projeta um alvo e o próprio alvo serve de retração, porque ela respeita tantos níveis e tu já presume no futuro que ele vai voltar a bater em algum. Você lembra, vocês que viram aquela aula de o verdadeiro price action, né, que a gente falou, começou a trazer aquele dia sobre esse contexto de pegar os topos maiores. Você lembra que os níveis de suporte e resistência a gente começou a definir eles em não só como topos e fundos relevantes, mas como médias móveis, linhas de tendência dinâmica, canais, e também foi comentado da 50 de Fibo, né? A 50 e a 61, a metade do movimento, né? Essa metade aqui, de toda essa região, ela estava onde? Ela estava aqui, ó. Que é quando ela bateu nessa linha do meio, que é a 50 de Fibo, que está escondida aqui, ó. Mas aí vocês conseguem ver, tem essa linha, que é a 38, a 50 e a 61. Ó, 61 que estava aqui, que depois bate o topo lá em cima. E vocês veem que nos níveis de Fibo, ó, o gráfico, ele parece que ele sempre está respeitando, ó, sempre está em um topo, sempre está em um fundo dos níveis, pra tu ver que o negócio é violento, assim, depois que ele tá traçado, respeita muito bem. Aí, ó, ele voltou até as 50, testou lá como suporte, né, ele poderia muito bem ter batido aqui, feito pivô de alto para romper, e aí seria melhor ainda, né, porque se ele cai menos, significa que a pressão vendedora aqui não tá tão forte, então ele pode ter mais força para romper topo e continuar. Só que olha o que o gráfico ele avisou para nós, que ele caiu 50% da quantia que ele subiu aqui. Na verdade, aqui, né, desse fundo até esse topo. Então, se ele caiu 50%, a pressão vendedora ela já tá mais ou menos. Se ele cai 61%, a pressão vendedora já tá bem forte, né? A gente já deve olhar para bater um alvo mais pesadinho antes do topo. Se ele vem aqui pela 38 e faz pullback, aí beleza, a gente vai mirar lá para cima e vai mirar até mais longe, porque corrigiu pouco e tá continuando, né? Tá forte. Nesse caso aqui, ela veio até a 50, aí subiu. Era para ter descansado aqui, né? Para daí arrebentar. Só que ela subiu, descansou pouco, foi, voltou a fazer o pullback e rompeu o topo meio esticado. Já tinha subido muito. E aí, nesse caso, ela não aguentou em cima do topo lá, também bateu na linha de retorno do canal e, obviamente, fez pivô de baixo para cá de novo. Aí agora, ela também ainda não bateu aquele próximo alvo da galera lá para cima. Que se nós colocar essa 50 de Fibo no topo ali, nós vamos ter o próximo alvo desse movimento. Que, ó, ele quase foi atingido. Ó. Tá vendo que os caras estão mirando um pouquinho antes? Olha só. Deu um movimento que de fundo a topo ele teve 39%. Faltou 0,85% para bater o alvo na linha lá em cima. Essa é importante de sempre... deixar um pouquinho pro santo. Eu acho que essa é a analogia que todo mundo entende, né? De tu mirar um pouquinho antes. Isso aí sempre foi comentado. No stop, às vezes tu tem calculado ali para deixar um stopzinho de violinada, né? Deixar um pouquinho abaixo. Às vezes entrar um pouquinho mais leve para não deixar um stop tão colado. E também no alvo, colocar o alvo um pouco antes, porque na maioria das vezes os caras derrubam o preço antes de chegar exatamente no alvo. Aí o que acontece? Ele até vai no alvo, só que ele faz uma correção tão grande que tu poderia ter entrado lá embaixo, no meio desse pullback um pouquinho antes, onde os maiores players já começam a realizar antes. Então agora nesse caso aqui, como a gente já tem essa Fibo por cima, ela de novo vai servir como região de retração de todo esse movimento. Aí olha só, desse fundo até o outro topo lá em cima, que foi quando ela começou a direcionar, olha, ela vai estar corrigindo agora e tá o nível de 38 aqui, ó. Aqui embaixo. Então, hoje ainda a gente tá vendo ele caindo, chegando no primeiro suporte. O que pode acontecer? Amanhã, quando nós voltar aqui de novo, amanhã nós podemos fazer às 19, né? 19 já fizer mais cedo, também se libera mais cedo. Ver se ela faz esse pivô aqui, né?
Eu falo assim, se liberar mais cedo, porque por mim poderia ser mais horário, né? O problema é tudo meio casado aí, né? Se tu se frescar com a patroa, já dorme no sofá, então eu também facilito pro teu lado, né? E tu vem na live aí, vê o conteúdo, não deixa o like. Te encontrar na rua, te dá uma voadeira. Não, tô zoando. Aí, se ele faz o pullback aqui, a gente vê amanhã se ele faz esse pivô pra nós buscar na compra. E nem que nós tiver que acompanhar a semana inteira aí esse gráfico até chegar o momento que ele vai dar essa compra aqui por baixo. Em algum momento, se ele não perder o canal, ele vai fazer o pivô de alta pra cima. Porque se ele não cair, é pivô de alta, não tem outro lado, né? A não ser que ele suba bem esticado, não dê ponto de compra, e aí nós vamos falar que ele vai chegar muito esticado no topo, ele vai fazer um topo duplo e vai perder canal. Porque também tá rejeitando esse topo aqui atrás. Então a gente considera um falso rompimento de topo. Se o Bitcoin afundar, assumimos que ele vai vir abaixo desses fundos, buscar o stop de quem comprou o topo lá em cima. Já estamos preparados para outro cenário aí também. Fechou? Então, quando que nós buscaria a venda também, nesse caso aqui? Se nós estamos puxando o Fibo desse fundo para esse topo lá em cima, nós buscaria a venda se ele perdesse a 61. Que é a que tá aqui embaixo, a última linha. Então, se ele vem caindo, aí daqui um pouco ele sobe, ele cai, vem testar 61 por baixo, venda e pega os alvos lá para baixo. Agora que nós olhamos aí para Fibo na compra e na venda, o que nós podemos incluir para dar mais assertividade? Fala, Andréia, boa noite, como é que tá aí? Que tu tem aí a falar desses projeção, retração? Tu tem usado a projeção de Fibo, a retração? Oi, Darlan. Oi. Estás me a ouvir, Darlan? Oi, pensei que não estavas me a ouvir. Epá, olha, eu tenho usado a Fibonacci, como eu te disse, mas em moedas que eu noto que respeitam. Por exemplo, em moedas que dão pump e dump, como algumas deram agora, eu não me arrisco. Eu, por exemplo, eu fiz um trade em NKN com a projeção de FIB, embora ela seja uma moeda bem louca em dar pump, ela respeitou muito bem. Ela sempre que tentou ir à resistência, que se eu não me engano foi 0,16, ela tentou ir lá, acho que foram 3 vezes na última movimentação no passado, ela caiu sempre. Eu fui traçar FIB, porque ela tinha dado uma alta bem grande e eu vi que ela tinha agulhado na resistência. Pensei, bom, não me parece que o BTC estava a subir, que ela fosse subir mais. Daí eu tracei FIB, eu vi a movimentação toda que ela fez, porque ela corrige o movimento todinho, é raro ela segurar ali no 0,6 de FIB, muito raro, dificilmente. E ela fez o mesmo movimento, respeitou certinho, ou seja, mesmo não indo ali a 0,6 de FIB, onde ela tende a cair nos movimentos passados, que eu tracei FIB, ela vai certinho, é abaixo do 0,6 de FIB, sempre. Agora, se forem moedas, é para se calhar uma SAND ou uma moeda mais louca, eu não me arrisco a entrar com Fibonacci, não. Aliás, acho que só suporte e resistência, não dá para analisar de outra maneira. Certo, então tu nota que ela cai um pouco abaixo sempre da 61 de Fibo. No caso desta moeda, sim. Agora, por exemplo, se for um Ethereum, se for uma Atom, se for uma Comp, não. Aí respeita bem. Aí não há... Mas eu acho que isso tem a ver também com o volume de negociação que a altcoin tem, né? Não... Depende das instituições que têm lá a grana, depende de muita coisa, porque acho que uma moeda que é mais usada para pump é mais jogo de manipulação de grana, não deve ser tanto para estar a fazer hold numa moeda ou para estar a segurar, né? Sim, muito bom tu falar isso, porque eu tinha até comentado com a galera e eu nunca tinha ouvido ninguém falar disso. E eu acho que uma das respostas, além dessa de o ativo ter pouca liquidez, aí ele passa um pouco da região, é que quando a gente olha o Bitcoin e o Ethereum, eles estão há mais tempo e a gente, quando tá vendo, por exemplo, os caras da bolsa falar, a maioria deles faz uma análise de Bitcoin e Ethereum, esse cara que eu acompanho. Eles não fazem de outras, e isso traz um ponto. Parece que os caras lá que estão migrando do mercado tradicional, eles usam, se nós olhar dentro do Profit, o Profit, ele tem a 38,2, a 50 e a 61. Ele não tem a 78,2 e a 23,6 que tem na Fibo clássica que vem dentro da Binance. E eu notei muitas vezes esse ponto que tu falou. Nós operava altcoins e ela voltava até a 78 de Fibo e segurava muito bem, perdia 61.
E também respeitava a 23. Aí eu comecei a ver, cara, pode ser porque o pessoal às vezes quer mais, tá operando com mais capital e tem essa técnica já dos caras que foram precursor da análise gráfica, eles estão operando ali e estão utilizando a Fibo clássica em cima desses níveis. E as altcoins menor, aí por conta da influência de Bitcoin também estão passando ou estão respeitando. Era muito top, inclusive nós tínhamos um setup, né? Só comprava em cima das 78 de Fibo, esperava. Ó, André, esse aqui, ó, eu não quis dizer antes porque senão nós ia colocar mais coisa no meio, mas olha só, se nós pegar esse fundo aqui do ativo e puxar até o topo, aparentemente ele passou a 61. Agora olha só, porque a SushiSwap, ela acho que ela até é uma criptomoeda com rede própria, mas no geral a gente caracteriza como altcoin. Aí se nós colocar a 78, olha lá, a 78 de Fibo, que tá aqui do lado, o nível dela, foi o fundo do movimento, onde os caras deixaram para comprar. Só que aí que tá, o problema é que quando chega na 61 já corrigiu muito, né? Aí ela chega esticada no topo. Show de bola. É engraçado, eu não tinha. Eu mandei uma análise, acho que foi de banda e esta tarde, Arlan. Nossa, o trade foi. Nossa, lindíssimo. Eu tenho pena de não ter pego o short da moeda lá em cima, porque ela respeitou a Fibo que eu tracei e respeitou a zona de price, que é o supply que tu estás aí a colocar também, que é, aliás, eu acho que entre traçar price action e Fibonacci é quase a mesma coisa, vai dar quase os mesmos valores, e isto numa moeda, numa altcoin, né? E eu quando fui olhar, eu mandei a análise, está aí no grupo, foi muito bonito, porque onde ela bateu, onde ela agulhou, que era uma resistência enorme, foi numa zona passada de Fibo e uma zona de price action supply, onde ela bateu ali e caiu. Mas, nossa, uma coisa certinha. Quem entrou no long e se posicionou para sair, acho que ela foi em 0,31 ou 0,33, uma coisa assim. E colocou o alvo aí, é que ela foi mesmo na zona passada, na zona certinha. Eu até achei graça que não foi nem mais nem menos, e ela a seguir caiu. Certinha, eu fui traçar a Fibo e fui olhar as zonas de pocket price action, bateu certo. Portanto, foi um trade, eu tenho pena de eu não ter visto. Só peguei o short, já ele tinha iniciado, porque, nossa, dava um trade muito bom, tanto em long como em short. Acho que até o Pedro estava a operar a banda, acho eu. 03, qual que era a moeda, para ver se eu acho a foto dela aqui? Era band. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Darlan, aqui eu passo, que eu passei esta tarde. Acho que o Pedro tinha, na semana passada, tinha operado. Foi uma moeda nossa que subiu muito mesmo. Deixa eu ver aqui, que eu coloquei logo. Está aqui. Eu vou-te reencaminhar outra vez, espera. Oi, onde é que está aqui? Que é mais fácil eu... Vou pôr aqui outra vez para tu... Está aqui outra vez, Darlan, está logo aqui. Põe aí, porque nossa, está... Eu achei... Olha as zonas aí que eu pus as bolinhas, são zonas de Fibo e zonas de supply, que eles chamam, ou zonas de preço. Bateu... Se tu fores traçar a Fibo, ela bate certinho. Se abrires pelo TradingView, que dá para ver os movimentos bem lá mais atrás. Essa zona aí, a última de todas, bem no passado, que quase tu não vês aí atrás, a última que eu tracei, aliás, a primeira aí, ela bate exatamente aí, porque eu fui no TradingView para ver mais atrás, nossa, bate, é impressionante, e essa linha que eu tracei de marcador vermelho, é uma zona de Fibo e uma zona de price bem forte, que se ela romper daí, então vai dar uma ladeira até não sei onde, que ela ainda não rompeu daí. É 2,661, acho eu. Vamos abrir o gráfico dela. Quem pegou long, eu pensei, nossa, como é que eu não vi? E Band já estava a subir, acho que há 4 dias, acho eu, a mais. Sim, o pessoal comentou que estava subindo forte. Às vezes eu acho que a galera olha pelo quanto que tá variando nas últimas 24 horas. Olha aí, acho que isso foi 200%, acho eu, Darlan, acho que foi uma loucura o que está aí de... Eu nem sei, mas foi a coisa mais doida que eu já vi. Caraca, ó, sim, mais de 180.
Foi perto dos 200, foi. Eu tenho pena, porque é assim, eu não podia... Aliás, eu até podia ter pego a subida à meio. Olha aí, onde ela foi bater ali, naquela enorme, olha o que está aí de venda no passado, essa primeira vela aí verde. Imagina o que é que tu não tens aí só por análise de vela, nem precisa por mais. Olha aí. E é bem bom que aqui dentro tem esse retângulo girável, né? Se nós quiser colocar ele assim. Ó, tá rompendo a linha de tendência de baixo violenta. Agora imagina quem pegou esse long, Darlan. Nossa, quando eu olhei, eu pensei, como é que eu não fui... Sabes quando tu olhas para um trade bonito e tu dizes, meu Deus, não há uma falha aqui. E é assim, o volume que ele teve na venda tão grande no passado, onde ele foi agulhar, eu nem quero imaginar, deve ter sido perto também, quando ele fez essa alta no passado, foi o primeiro marcador branco que eu pus aí, também deve ter sido perto de 150 ou mais. Agora é interessante que isso é uma zona de FIBO e uma zona de resistência tão grande que a moeda foi aí e caiu. Qualquer pessoa que fosse fazer a análise, para quem gosta de operar por FIBO, suporte e resistência ou mesmo preço, marcava aí, se calhar nem precisava marcar até aos 13 e qualquer coisa. Fazia bem onde tu traçaste a linha vermelha aí, que é que ela fez um falso rompimento, né? Porque ela não chegou a romper aí. Nossa, dava um trade. Tu imaginas o que é uma pessoa alavancada só a 2x aí? Comprado ou vendido? Não, quando foi comprado, tanto comprado como vendido. Eu acho que essa moeda tanto vai dar um short bonito como deu um long. É, porque tá muito esticado, olha só. Eu acho que ela vai corrigir até 2,61. É o valor que ela tem. E se traçares FIB, eu acho que ela ainda tem espaço para cair mais. Acredito que depois pode, se calhar, lateralizar. Se o BTC perder os 20k, aí eu acredito que vai dar. Provavelmente ela vai devolver a alta toda. Aí vai ser top. Esses aqui verde, então, são níveis de compra. Uma coisa que eu noto aqui, André, é que às vezes o pessoal não deixa passar batido. É que aqui, depois de toda essa subida, ela fez esse engolfo de baixo. Imagina que deve ter muita sardinha vendida aqui, ó. Com o stop aqui assim. Bem possivelmente a gente vê ela só estopar eles assim, fazer uns entrar comprado aqui, depois com o stop aqui embaixo. E aí sim vem, né? Sim, eu acho assim, para entrar numa operação dessas, eu acho que a pessoa tem que entrar, se quiser pegar o short todo, tem que esperar que ela rompa para baixo, que ela já rompeu, colocar um stop long e entrar praticamente sem ser alavancado, porque assim é uma moeda que tu vai compensar no short. Não vale a pena aquela história da pessoa ser gananciosa de alavancar muito para depois ser estupado. Eu acho que não faz sentido. Sabe por que não faz sentido também? Essa queda que o Bitcoin tá dando agora. Olha só. Enquanto nós conversamos passivamente aí, afundaram ele. Essa pique não tá cheirando bem aquele... Ó. Não tava cheirando bem aquela bandeirinha, né? Tava muito alto. E tava um negócio muito bonitinho assim. Não tinha rompido nenhum topo ainda. Por isso que eu abandonei o long na Magic. Olha só, estaria quase... Foi o que eu fiz, Darlan. Eu fiz as posições que eu tinha, os longs eu encerrei. Não deixei, nem fiz parcial. Porque tu vais olhar a moedas boas como Comp e outras, nossa, caíram, estão a devolver mais a queda até com o BTC. Caraca. Agora a Band, para mim, vai demorar até cair ainda, porque ela, olha, repara que ela segurou. Agora o BTC caiu, ela quase não mexeu. É verdade, tá bem no pump. Esse é um indicativo, né? Que a moeda ainda tá no pump. Ela descola do gráfico do Bitcoin. Não, show de bola. Aí, nesse caso aqui, se por exemplo, quem quer ser muito cauteloso para venda, aqui tá a 38. Aqui tá a 50. E aqui tá a 61. Seria realmente esperar se
No momento que ela faz o pullback abaixo da 61, cai, faz o pullbackzinho, quando ela perde fundo, venda com o stop logo acima. Geralmente daí vai fazer perto da 71 aqui. E aí a gente já vê o ativo se direcionar para o fundo. Então... Tu viste, Darlan, desculpa lá te interromper, antes que eu me esqueça, tu viste o problema que houve com a moeda, o token da corretora, que acho que é a FTS, a FTT, nossa, teve uma queda que até mete medo, hein? Quando fui olhar a moeda caiu, nossa, horrores. Acho que vão tentar derrubar a moeda. A Binance, o que tinha de holds lá, vai vender tudo. Aí sim, FTT. Vamos ver. O token da corretora FTX eu tenho ali anotado para comprar ele para hold. FTX, acho que é, não é FTX, acho que é. Ou FTS. Eu até já tive conta nessa corretora e fechei. Acho que eles têm a Forex também, acho eu. Hoje, Andréia, tem Forex? Acho que eles têm a Forex, acho eu. Se eu não estou em erro, eu acho que eles têm a Forex. Posso até estar a confundir. Nossa, são tantas corretoras que eu já nem sei. Eu passei aqui num... Deixa-me consultar aqui, porque eu tenho uns sites que eu pago para ter acesso às notícias. Opa, show de bola. É, porque imagina uma pessoa que tem grana ou tem um hold numa moeda destas, o coitado não sabe nada, que não tem graça, né? Quando vai, derreteu tudo e nem percebeu. Nossa, é tramada. Não tem graça. A gente ri, mas não rir dá. para descontrair, não é rir para estar a rir da cara de ninguém, porque veio que ela caiu e foi num espaço, acho que foram 1 ou 2 horas. Foi uma coisa louca completamente. Nossa. Então quando vê saiu uma notícia, né? Algo do tipo. Deixa eu consultar aqui. FTX, é. FTX. O dono da Binance, o que tinha em hold, vendeu tudo. Diz que vai vender tudo o que tiver. Portanto, eu não sei. Eu estive a consultar outros sites que eu estou que disseram que ia dar insolvência. Não sei se é verdade, se não. Aí sim, André, e o pessoal falou na live de tarde, eu achei que era brincadeira deles, porque alguém falou assim, o CZ liquidou a posição dele em FTT. Eu achei, tá zoando, né? Daí ele vendeu e derrubou o preço, mas é verdade, ele vendeu e derrubou o preço. Caraca, abriu um buraco no gráfico, o homem é violento. Tem que respeitar e não tem, né? Mas eu não... mas é assim, se uma corretora como a FTX, que eu nunca achei que fosse... uma corretora fraquinha te diz que está em perigo de insolvência, fora o povo que tem grana lá. Imagina. Caraca, que pesado. Deve cair mais, então, pois é. Eu também acho. E assim, ela já está praticamente perto do fundo dela. Se ela for cair mais, eu não sei que valor é que ela vai. Mas não vai ficar bonito. Nossa, fica o Bitcoin afundando agora. Tu achas que ele vai... Eu fiz uma análise, Darlene, acho que ele vai aos 20.5k. Eu não acredito que ele rompa aos 20, acho que deve provavelmente, se calhar, bater ali nos 20, lateralizar, não sei. Porque ter assim... E a semana a gente vai ter muita volatilidade com as eleições. Eu até queria perguntar à Suzy, porque acho que a gente vai ter CPI para a semana e eleições no dia 8 dos Estados Unidos. Para dar a semana não deve ser muito fresca, não. Caraca, dia 8. Nossa, dia 8 é já, então hoje é... Amanhã já é dia 7. É terça-feira. É bem provável que o mercado vai ficar... o BTC pode fazer o que ele faz, que é vai lá, tenta romper o fundo e depois vem outra vez, que já é uma moda... Já dá para fazer uma canção com isso. Tá clássico. O André, eu acho que ele... Assim, se ele rompeu o topo ali e tava fazendo aquela deriva, é por ali mesmo, se ele perder muito agora. Ontem tu falou 20.500 e... Olha só.
Nós podemos puxar uma fibo também nele, né? Sem... Vamos ver. 20... Ah, tá aqui, ó. Ela já tá. Só apagar aqui. Essa Fibonacci que tá aqui na tela, ó, que ela tá... Vou colocar ela de outra cor aqui, vai destacar, ó. Aí sim. Rosa pink destacou. Topo, fundo, e aí a gente vê se ele perder a 61 também aqui embaixo. Aí bem possivelmente a gente vai agulhar para pegar o stop de quem comprou o topo lá em cima, né? Porque, ó, esses fundos aqui é também esse fundo aqui. Aí tinha esse topo e esse topo. Nota que ele tá fazendo como se fosse um trap. Aí veio para fazer a bandeira de alta e rompeu a bandeira para baixo, ó. Se ele não fazer pivô de alta antes dos 20.500, aí a conversa vai ficar feia, ó. Possivelmente a gente afunda aqui para baixo. Pros 18 daí. Foi isso que eu neste momento só tô com shorts, não tô segurando. Vou esperar uma moedas baterem no fundo, para se calhar uma moeda boa fazer uma posição mais longa, mas eu acho que é possível a gente ter aquela movimentação louca que a gente tem, ou quando há Fed, ou agora nas eleições, porque ele vai tentar romper, como ele já fez muito, vai ali aos 18 e depois sobe outra vez. Agora a gente vai ter que ver se provavelmente se o dinheiro vai ficar direcionado para o BTC ou para as altcoins. Que tu viste antes do BTC subir, Darlan, as altcoins começaram a dar pump, acho que dias antes, 2 ou 3 dias antes, o BTC estava lateral. Aí sim. Elas já começaram a antecipar, então. Assim, é como o Ethereum, é isso que eu estava a dizer à Suzy. O Ethereum, que estava com uma movimentação bem bonita, ele começou a devolver a queda antes do BTC, que era uma coisa que ele fazia antes, ele antecipava-se. Ele começou em queda antes, aliás, eu acho que ele agora, coitado, subir, é melhor nem pensar nisso. Sim, pois é. Olha só. Pra nós unir tudo isso que foi visto agora e já encaixar essa segunda parte. Muitas vezes, que nem quando estamos olhando aí para topo e fundo, essas regiões ficam um pouco complexo de saber quando o movimento de fato ele está esticado, quando ele não está esticado. E aí, para isso, a gente tem 2 indicadores na tela, fora o volume. Nós temos as médias, que elas, basicamente, elas dizem a direção. Então, funciona de 2 formas. Suporte e resistência em cima delas. Elas são, de fato, uma estrutura onde muitas vezes a gente vai ver o preço bater em cima delas e recuar. Bater em cima delas e recuar. Bater em cima delas e recuar. E elas servem para 2 modos, de novo, para lembrar. Quando elas estão apontadas para cima e para baixo, não quando estão de lado. Elas então servem como estrutura de base ou de teto, que bate ali e volta. E também dizem para nós se o gráfico está em tendência de alta ou em tendência de baixa, com base no período que nós definimos nelas, que nem essa média bem por baixo aqui, ela é uma média de 200 períodos. Então ela me diz a direção dos últimos 200 candles do 4 horas para trás. Então vocês notam que é uma métrica bem importante, é uma métrica grande. E depois tem uma média de 50 e aí aqui tem uma média de 15, que é como se fosse uma D20. Então, pessoal, o que essas médias elas vão ajudar para nós? Daqui um pouco eu não tenho muito bem um canal definido, porque pode ser que uma linha bate, outra linha não bate, que nem aqui se nós fosse pegar fundo, ó, e querer desenhar um canal nessa região. Vocês vão ver que até o Bitcoin ele tem um canal, né, lateral, algumas pessoas comentaram dele. E esse é um dos motivos, ó, agora quando ele tá rompendo, ele tá quase na linha de retorno dele. Tende a voltar para metade, se fazer pullback aqui e vir buscar a base desse canal. Possivelmente a gente pode voltar para metade dele e formar um ombro, cabeça, ombro aqui no futuro.
perder, voltar a retestar, cair e aí afundar lá na casa dos 18. Só que muitas vezes tu vai traçar o canal, ou o gráfico ele vai estar meio de lado e o cara não vai encontrar muito bem o canal. Então esse é um ponto até que o André ele fala lá dentro do... Ele fala ali durante o dia a dia, tipo assim, canal tu traça ali, às vezes ele pega uma linha, mas se tu mudar um pouquinho o ângulo do canal, ele vai mudar todo o canal lá na frente. E por isso eles olham para canais, claro, traçam as linhas, mas ele passa esse ar de começar a dar cada vez mais importância para as médias, para a direção que as médias estão apontadas. Tanto que o Tabajara que está aí na tela, que eu sei que a Suzy também já testou ele. Como é que está sendo aí o convívio com o Tabajara? A Suzy está com ele na tela? Boa noite. Darlan, boa noite. Sim, o Tabajara está me ajudando muito. Já evitou que eu fizesse algumas compras em posições que pareciam de alta, mas as médias estavam começando a trocar de cor, então eu deixei de comprar, mas fiquei de olho. Eu acho que esse é um dos pontos do Tabajara mais bacanas, assim. Ele te previne, talvez, de erros mais básicos, sabe? Erros estruturais, onde tudo aponta para uma potencial forte do força do ativo, mas na verdade eu não sei como é feita a conta, mas ele te ajuda a não cair nessas armadilhas. Acho que essa é a vantagem principal dele. É muito bom ali que tu falou de erros básicos, porque é isso, a galera acompanha também. Eu fiz um período de anotação de porque uns trades davam errado, anotava tipo assim, e no início de muitos era assim, contra a tendência, contra a tendência, contra a média, contra a tendência. E fica a pergunta, né? O que é o Tabajara, então? Para quem não sabe, o Tabajara é o conjunto de algumas médias, que é essas que estão na tela, que ela troca de cor. Que é a que vocês vê aí na live também, rolando. E quando o gráfico está abaixo de todas elas, as velas ficam vermelhas e branca. E quando ele começa a se colocar acima delas, a gente vê as velas verdes e branca. E eu usei o Tabajara por um tempo, depois tirei ele da tela. E o principal motivo de eu fazer a pesquisa a ponto de descobrir como que coloca ele dentro da plataforma, porque aqui no caso tu não vai em indicadores e pesquisa Tabajara, né? Tu tem que baixar uma pasta que tá dentro de um drive, depois acho que tu aplica ele no computador, daí tu vem aqui e insere ele, clica com o direito, e aí vai ter aqui inserir regra de coloração. Aí depois tu acha elas aqui, vai ter a coloração média 20. Para quem for usar a VWAP, tem a coloração para VWAP. E o motivo que fez eu colocar ele foi que, mesmo sabendo que ele era importante, depois de revisitar uma das aulas lá, eu vi o André falando assim que ele, cara, realmente eu acho muito importante esse ponto da cor, das médias ali, para não cometer esses erros. E possivelmente aí em muitos meses, talvez até anos, essa frase, porque já faz mais de ano que eu acompanho o conteúdo dele, uns 2 anos. Ela pode ter passado batida muitas vezes, mas é aquilo, né? Tem fase que a gente não tá pronto para entender algumas coisas. E ele falou isso e eu falei, cara, a importância das cores. Eu falei, tá aí. Porque foi um dia que eu tinha levado um stop, eu tinha feito um pós-trade e eu fiquei olhando assim, cara, isso aqui é tão básico, ó, e o cara, se tu não anotar, tu não percebe. Aí eu falei, vou botar o Tabajara aí na tela também. E só opera quando tá a favor dele. Então, ele dá essa clareada aqui para nós. E eles utilizam muito isso para falar, por exemplo, ó, aqui tá dando venda, mas a média de 200 tá perto aqui embaixo, ó, não vamos vender. Porque de fato é isso que a gente vê, muitas vezes ele vem aqui e depois sobe e continua na outra direção. Então, essas médias aqui, que nem a gente vai colocá-las na tela, sugiro para vocês ter essa, quem não tem nenhuma ou quem quer testar outra, uma média móvel exponencial, uma EMA, que tu clica aqui em cima dentro da Binance, ou na plataforma, na indicadores, e aí tu coloca ali EMA, EMA, e vai estar média móvel exponencial, depois abre ela aqui em cima e vai nas configuração, uma é 15, daí depois vai lá, repete o processo, a outra é 50 e a outra é 200. Então, essa média aqui de 200 é uma média que está em computadores de traders de tesouraria de bancos, que eles utilizam muito lá na bolsa, né? Média de
200 e média de 20, que para quem viu os livros do All Brooks, ele tá lá dentro dos livros do cara que é do Price Action, né? Que a galera às vezes fala desse ponto depois, por exemplo, Price Action não tem indicador, é preço por preço, faixas, é uma Fibonacci ali no meio também, mas eles não usam. Aí tu vê que até o próprio cara que é considerado o pai do Price Action, ele tinha as médias móveis na tela dele, a média móvel de 200 e a de 20. Eu coloquei a de 15 porque eu comecei a ver que algumas vezes a média de 20 chegava um pouco atrasada em alguns movimentos. Aí eu tô testando a de 15 um pouquinho mais rápido. A outra média é uma média de 50. A média de 50 no gráfico de 1 hora é a média de 20 no gráfico de 4 horas. Por isso que muitas vezes a gente vai ver o preço dar uma respeitada perto dela. Que nem... Ó, aqui ele bateu, subiu um pouco, mas acabou perdendo ela. Vocês notam, ó, quando ele perde aqui a de 15, ele vem até a de 200, faz uma regressão maior. Aí, olha só, que nem nessa faixa aqui. Ele subiu bem, ó, sempre acima da de 15, 15, 15, como suportezinho, ó, batia nele e subia. Aí bateu nele, não fez pivô de alta, voltou até a de 50. Subiu e fez uma retração até abaixo da de 200. Ó, e aí cruzou todas elas aí para baixo. Bate na de 15, cai, bate na de 15, cai, bate, cai. Passou a de 15, foi até a de 50. Caiu, ó, aqui a gente já tem as três alinhadas na mesma direção, basicamente avisando aí que é um dos melhores momentos, né? Uma tendência fortíssima de baixo, de jeito nenhum a gente deve pensar na ponta compradora. Então esse é o ponto. Quando tu estiver olhando aqui dentro, a gente até vai poder pensar em venda em alguns momentos, mas que nem, ó, daqui um pouco se eu tô vendo o preço caindo aqui e ele tá perto da média de 200, a gente sabe que perto da de 200 tende a encontrar compra, porque a de 200 também vai estar passando perto do nível de Fibo, na maioria das vezes. Aí aqui ele tá perdendo, ó, tá se colocando abaixo dela. Então aqui ele já começa a avisar para nós que ele tá perdendo também a metade desse canal, perdendo as médias. E elas começam a girar para baixo. Aí, ó, fundo e topo nesse movimento aqui. Fundo, topo. Um dos pontos aí que é considerado por eles para usar a Fibonacci é, por exemplo, tu traça uma linha de tendência de alta. Ou nesse caso aqui, a gente pode até olhar, por exemplo, uma média móvel que nem perdeu a média de 50 aqui, a gente puxa uma Fibonacci. O principal ponto que é falado é uma linha de tendência de alta. Perdeu a linha de tendência de alta aqui, ó, tentou subir, perdeu ela. Aí é nesse momento que a gente puxa a Fibo para saber. Bom, ela perdeu aparentemente o canal de alta, até onde que vai corrigir? Nesse caso ele estava aqui, né? Aí eu puxo a Fibo. Fundo. E o topo lá em cima. Ó, nesse momento ela perdeu a de 200 aqui, mas está em cima da 61 de Fibo. Um pouquinho abaixo aqui é onde a gente vai poder buscar aquele gatilho para vender. Agora olha só a magia, daqui um pouco tu tá olhando assim e fala, não, mas é esse movimento aqui, eu vou entrar vendido aqui com o stop aqui. E é muito curto para cá, só que nós estamos no gráfico de 1 hora. Imagina daqui um pouco quando a gente sai do gráfico de 1 hora, desce para o tempo gráfico de 5 minutos. Olha só todos esses movimentos, olha como é que ficou grandona o desenho. E essa é a magia de nós olhar de cima, né? Tu olhar de helicóptero para o que tá acontecendo, olhar numa hora, do 4 horas, e depois que tu achar desses pontos, descer para cá. Porque agora, se a gente vê o Bitcoin fazendo uma congestão por aqui assim, e daqui um pouco ele vem e faz esse power break de baixa aqui a favor das médias rompendo, o que a gente sabe? Que provavelmente ele vai cair até um alvo de 100, 200 aqui, 100, 161, e depois ele vai fazer um reteste aqui. E aí vai ser a hora da verdade, se ele faz pivô de baixa e cai, ou ele cai até aqui e sobe liquidar todo mundo, né? Faz uma armadilha nessa faixa de preço. Então a gente sabe já nessa região que deve ter um alvo por aqui, porque ainda tem aquele pullback para acontecer pelo gráfico de 1 hora. E aí a gente já tem marcado essas faixas de suporte para baixo. Agora, o segundo indicador que ele fica na tela aí, básica. E a esfera do... O quê? Aí o segundo indicador que ele tem na tela aqui é o estocástico. O estocástico, tu clica aqui em cima nele, ó. O indicador também, escreve estocástico. Aí ele vai estar aqui, ó.
estocástico. É só estocástico no nome. Basicamente é esse que fica por baixo aqui. Que vocês vê dentro da plataforma aqui também, ó, que ele fica aqui. Ele é o cara que avisa para nós dentro de uma tendência de alta e de uma tendência de baixa, quando que tende a ser fundo e quando tende a ser topo. Aí, olha só, quando ele vem aqui na tela, tu dá 2 cliques em cima da linha, quando ela fica clicável assim. Aí, período IFR tá 8 em valores, período estocástico 8 e o estilo aqui tá em limite superior 95 e a de baixo 5. Basicamente, isso aqui, quando as linhas estão por cima, avisa que é topo. Quando elas estão por baixo, avisa que é fundo. Beleza? É isso. Até amanhã, pessoal. Tá zoando. É tão simples quanto isso, né? Pra falar a verdade. Não tem muita complexidade. A gente pode até entrar em outros pontos e falar, não, quando ele tá por cima, avisa que pressão compradora tá cansada. Então, quando ela começa a cair é porque já começou a entrar a pressão vendedora. No geral, é só pensar assim, cara, se eu tô buscando uma compra e o indicador ele tá aqui em cima, ele tá me falando que não é para eu comprar porque tende a ser topo e ele vai corrigir. Se eu tô buscando uma venda para lucrar com a queda e ele já tá afundado aqui embaixo, ele tá me falando que não é para vender, que não tem mais para onde cair, que ele tende a voltar. E aí que a gente vai observar. Cara, se isso aqui é uma tendência de baixa com tudo mirando para baixo, o que que tu sabe que é quando ele bater aqui? Que provavelmente, às vezes, vai ser só um pullback do preço. Ele vai subir um pouquinho, mas vai voltar a cair. Vai subir um pouquinho, vai voltar a cair. E aí que a gente pode unir, por exemplo, o momento que ele bate bem em cima e que ele vai estar batendo em alguma média, para avisar que tem um longo movimento de queda para acontecer. Aí que nem nesse aqui. Na verdade, é essa aqui mesmo. Vou pegar o 4 horas dela. Na verdade, vai ter que ser o diário. O diário vai ficar melhor. Vou limpar aqui, hein? Onde tá passando as médias lá em cima agora? Média de 200 mirando para baixo aqui na Sushi pelo diário. Olha onde ele bateu na média, ó. A média estava apontada para baixo. Quando ela tá apontada, ela serve como topo e fundo, né? Aí bateu ali, bateu, foi topo. Aí agora olha só se tu tá olhando pro estocástico nessa movimentação. Quando ele bateu aqui, fundo. Quando ele chegou perto aqui, topo. Quando ele chegou perto aqui, fundo. Quando ele bateu lá em cima, topo. E aqui, fundo, fundo. E agora ele voltou um pouquinho, ó. Ele não foi até o topo, marcou o topo antes. O que que ele avisou? Que agora quando ele voltar a cair, se ele não subiu muito, ele tem menos espaço para cair. Ou seja, o preço tem menos espaço para cair aqui. Para daí já ir testar mais uma vez para cima. Quando ele voltar a bater em sobre vendido. Aí seria mais uma compreensão, né? Ao longo do tempo o cara vai pegando essa sacada de observar. Mas no geral, só para nós olhar isso, porque algumas vezes o cara tá ali no fogo cruzado com o mercado, né? Numa suadeira, num calor, numa bateção de coração. Fala aí, parece que nem o pessoal, né? O dia que a Lunk tava subindo, tu olhava assim, o pessoal aí, eita, adrenalina, né? No sangue. Aí, nesse momento, é que o indicador ele vai ajudar nós. Ou no sábado de noite, que tu chega meio louco, assim, quer fazer uma operação, daí tu vai olhar assim, o cérebro não vai estar funcionando bem, tu vai olhar o estocástico e o estocástico vai falar, não compre. O que eu quis dizer com isso é que algumas vezes a gente tá olhando para outras coisas e esquece de olhar uma amplitude de movimento, um topo ou fundo, e o estocástico vai salvar nós, simplesmente mostrando que não é o momento. No caso de um power break, muitas vezes que ele sobe, aí ele empacota assim, e quando ele vai para romper aqui em cima, tu tá olhando aqui embaixo o estocástico, e no momento que ele tá fazendo o rompimento, ele tá trancado em sobrecomprado aqui em cima. Aí tu já sabe, ó, cara, provavelmente ele vai voltar fazer o pullback, às vezes ele volta um pouquinho aqui, e aí depois ele explode, e a linha faz a volta e sobe junto com ele. Então, ele vai dar também essas sacadas para nós. Não exatamente nós vamos se basear por ele para fazer compra ou venda,
Porque às vezes ele não é tão preciso, né? Que nem aquele bateu fundo e era o fundo aqui, ó. Daí tu entra comprado aqui e ele vem e te stop. E ele caiu muito depois, ó. Fez uma bandeirinha de baixo. Aí subiu um pouquinho, voltou para sobrevendida, fundo de novo, ó. Subiu lá em cima e stopar a galera. Aí aqui ele bateu como se fosse topo e era topo aqui, ó. Só que ele continuou subindo. Por isso que só estamos falando do indicador agora, depois de tu saber, dentro de, por exemplo, traçou um canal, traçou uma região e o gráfico tá chegando nessa região importante, é ali que nós vamos ter que olhar, que é para ficar atento numa compra ou venda nessa região. Porque, olha só, aqui no passado ele não marcou topo, depois ele marcou fundo, ele não marcou topo, fundo, subiu, voltou pro fundo, aí ele tá num topo, aqui não é uma zona de reversão de preço, é uma zona de reversão de preço. E possivelmente por aqui a gente não tá vendo isso, mas e se nós subir do gráfico diário pro gráfico semanal, como é que será que tá o estocástico? Será que ele tá sobrecomprado pelo gráfico semanal me falando que não tem mais para onde ir e ele tende a corrigir? É isso aí. Ó, por exemplo, aqui atrás, ele marcou fundo, ó, tava bem sobrevendido, não tinha mais para onde cair. Aí começou a subir, ó, trancou em sobrecomprado, caiu. Ó, tu nota que aquele até deu uma bugadinha nele, ó. E aí jogou ele para cima de novo. Então, o que a gente sabe aqui? Que se nós for buscar uma compra, pessoal, amanhã ou outro dia, nós não vamos mirar muito acima do topo. Possivelmente nós vamos vender mais pesado antes dela chegar no topo, porque o gráfico semanal não deixa nós mirar muito acima dali da média. E outra, para variar, tem a média chegando por aqui, mirando para baixo nesse gráfico. Só foi sendo feitos os estudos em cima dele porque tá bem bacana, né? O jeito aí, nessa movimentação, você nota que a gente consegue ter um entendimento do que tá acontecendo com ele. E ele vem respeitando isso ao longo dos dias. Então, o que nós esperamos aqui? E daqui um pouco ele pode até passar um pouco aqui, subir, mas já querer quebrar esse canal para iniciar uma correção de todo esse movimento de alta aqui. Então ele está sobrecomprado pelo semanal e ele começa a girar. O que a gente sabe? Que daqui 1, 2 semanas a Sushi Swap ela é para estar nesse período de correção dela. Se tudo ocorrer como normal, pode acontecer que não. Alguma coisa influencia, sai alguma notícia, alguma coisa no mercado e o pessoal começa a comprar ela com mais vontade e bota ela para subir. E quando ela perder aqui essa linha de tendência alta, o que nós vamos fazer? Fibo do fundo ao topo, ó. Podendo ser desse fundo aqui até esse outro topo ali em cima. E aí nós vamos ter então todos os níveis nessa faixa de preço quando ela começar a cair. 38, 50. Até por aqui eu espero o pivô para voltar pro topo mais uma vez, né? Ir lá fazer isso de novo. Mas se ela cair abaixo da 61, fazer pullback aqui, confirmar, a gente já vai buscar uma venda aqui com o stop ligeiramente acima para ir buscar o fundo lá embaixo. E depois, caso ela venha ali perto de fundo, a gente mira outros alvos mais para baixo ainda, a partir do momento que a gente pega essa fibra aqui e começa a trazer os alvos para cá. Fechou? Sem mistério, né? Isso aí pode até parecer complexo para quem viu pela primeira vez hoje, mas assim, dentro de 3, 4 anos vai ser algo bem facinho para ti, tu não vai ter tanta dúvida assim. Às vezes tu vai olhar pro gráfico, não vai entender muita coisa, mas faz parte. Motivacional. Amanhã é segunda-feira, pessoal, é isso aí. Isso aí. Tá louco, né, cara? Darlan, desculpa lá te interromper. Oi. Não. Sou sempre a pessoa que faz perguntas chatas. Capaz. Eu queria perguntar, já que a Suzy já está na live, por causa da... para ela explicar à gente a história do CPI, que eu passei no grupo, que eu não estou bem a par, eu sei que ela sabe bem mais de economia, que vai sair para a semana, e a questão das eleições, que é dia 8, por causa da... como o site que eu estou assinada, que é o Token Metrics, eles alertaram por causa da volatilidade, principalmente nas moedas, nas altcoins e no BTC. André, então, rapidamente, o CPI é uma informação importante no contexto da Bolsa Americana e ele tende a mexer o mercado com bastante volatilidade.
Eu acho, sinceramente, que o CPI para esse mês pode já estar bastante precificado, porque a gente teve uma reunião importante na semana passada da taxa de juros. Então, o CPI ele sempre dá uma sacudida, mas eu não acho que esse mês vai ser como nos meses anteriores, tá? Então, assim, tem vários sites, eu posso passar um depois aqui, que eles dão a previsão de quanto que o mercado está esperando. E se vier dentro da previsão, foi o que eu acabei de mencionar, eu acho que já está precificado. Agora, as eleições, é meio difícil a gente tentar saber o que vai acontecer, porque né, a gente não está dentro lá do contexto para saber. Então, eu acredito que se o governo atual conseguir eleger maioria no Senado, eles conseguem, o mercado vai reagir muito bem. Mas eu acho que eles devem estar trabalhando todos os indicadores econômicos para que a economia, pelo menos, favoreça esse cenário. Agora, não tem como a gente saber antes do dia 10. Eu vou dar uma olhada, ver se tem algum lugar onde já estão divulgando sentimento, alguma prévia, e se eu conseguir encontrar alguma coisa que seja confiável, eu passo pra gente lá no grupo, tá bom? Obrigada, Suzy. Show de bola. Então é dia 10 a divulgação. Vamos ver. Isso. Dia 9 é dia 9 e 10. A eleição vem primeiro. Esse é o dia aí que tende a chacoalhar, então, o mercado. Vamos ver especificamente aqui. Suzy, o Fed é só em janeiro agora, não é? Sim. Em relação à modificação ou acréscimo da taxa de juros básica, sim. Mas quem faz a divulgação sim. Sempre tem um discurso. Quem faz a divulgação também é o Fed. Tinha clicado no local errado aqui, ó. Today, tomorrow. Tá, então amanhã, 5h40, alguma coisa aqui da zona do euro. Ó, membro do FONC fala às 17h40 no horário do Brasil. De manhã tem algumas coisas, nada tão importante. Aí, essa semana, ver se ele já mostra aqui pra nós. Ó, dia terça dia 8. Isso, terça-feira é a eleição e dia 10, quinta-feira, é o índice de preço do consumidor, que seria o nosso IPCA, é a divulgação da inflação. Show, e tem alguns aqui também. A pílula do membro do BOE MPC fala e perspectivas de energia de curto prazo. Às 14 da tarde. Vamos ver. E será que não tem algo no calendário que avisa, por exemplo, da presidência? Tipo assim, a tal dia sai a divulgação. Ou não tem, é meio que... Então, como o sistema eleitoral lá é bem diferente do nosso, eu não sei em quanto tempo eles divulgam os resultados. Mas eu acho que assim como no Brasil, deve ter o que a gente brinca, né, da boca de urna. Eu não sei, deve ter um sentimento em relação a isso. Então a gente pode tentar pesquisar. Agora, com certeza a inflação é o que está todo mundo aguardando mais, justamente por esse trabalho que vem sendo feito com a elevação da taxa de juros. Então, aquela informação que a gente acompanhou na semana passada, que veio nos 75 pontos base, lembra o 0,75? Então, eles vêm aumentando essa taxa já gradativamente, um mês depois do outro. Então, toda reunião do FED que tem divulgação de taxa de juros, eles vêm trazendo ela para cima. O que a gente espera ver é o impacto na economia. Quanto maior a taxa de juros, menor o poder de consumo no geral. Então, o CPI, ele tem que começar a baixar. Senão o Fed não faz sentido, eles não existe em termos de curto prazo, ou curto médio prazo, não existe esse incentivo para parar de subir essa taxa. Então, se a inflação não recua, é o que o Fed precisa para continuar elevando a taxa de juros. Então, do tipo de ativo que a gente opera aqui, que as criptos são muito voláteis, é péssimo. Então, por exemplo, se o CPI vem mais baixo do que o previsto, na próxima quinta-feira, dia 10,
para o mercado de renda variável é ótimo. Abaixo do esperado. Exatamente. É esse aqui, né? Tá aqui, ó. Suzy, Esse mesmo. Desculpa te fazer uma pergunta. Eu tenho estado a ler e a estudar bastante, aliás, até mais a ler, sobre a questão económica, e há uma grande preocupação, porque é assim, se nós formos analisar a bolsa, fundos imobiliários e até o que a maior parte dos países fazem, que em Portugal também se fazia, que é que tu emprestas dinheiro ao Estado. Houve uma altura que eu fiz isso, que até acabavas por receber bons juros depois. Como é que tu explicas, dentro do que tu já estudas há mais tempo, como é que tu explicas que o mercado cripto é o que está em menos queda? Porque em relação ao resto da parte monetária do que eu tenho estudado, está tudo uma porcaria. Olha, por um bom tempo, o mercado de criptomoedas ele não respondeu igual às bolsas americanas, tá? E eu não estava nesse mercado antes para poder explicar o porquê. Eu sempre soube que existia uma não correlação entre cripto e bolsa americana. Neste último ano, se eu não me engano, foi em março, agora de 2022, quando houve a primeira elevação significativa dessa taxa de juros básica, a gente viu as criptomoedas responderem na mesma linha do S&P 500, por exemplo, e outros índices americanos. Então, ali foi a primeira questão. Cripto é um ativo que a gente pode usar para se proteger da inflação? Essa era a pergunta que o mercado fazia, sim ou não. E quando o cripto respondeu exatamente igual à bolsa americana e despencou, quando o Fed entrou com essa política de parar de imprimir dinheiro, aumentar a taxa de juros porque a inflação estava saindo de controle, as pessoas entenderam que não. Cripto não é um ativo que te protege contra a inflação porque ele não valorizou. Pelo contrário, ele perdeu valor. Mas eu não acredito que essa perca de valor foi em função do ativo em si, mas sim do contexto que a gente estava. Uma guerra que tinha acabado de começar, uma crise global, e eles entendendo que a inflação estava corroendo o poder de compra de todas as moedas, não só a americana, principalmente aqui na zona do euro. Então, assim, eu não acho que essa pergunta foi respondida na totalidade, ou seja, cripto cai junto com as bolsas, sim ou não, e se isso faz sentido ou não. Mas a gente está vendo agora, mais recentemente, que as criptomoedas estão descolando um pouco dos índices americanos. Então, eu acho que isso pode ser uma resposta parcial do que você acabou de mencionar. O mercado inteiro está desabando e as criptos estão mais ou menos ali, nem chove nem molha. Mas eu diria, em especial, que não é em relação à força que as criptomoedas possam ter se comparado com outros ativos de renda variável, mas porque as criptos já derreteram muito mais ali entre maio, junho, julho, por todos os eventos que aconteceram que a gente estava já no mercado e acompanhou, e porque a gente teve a divulgação de resultados de algumas empresas que são chave do índice americano, tendo resultados muito ruins. Então, quando as grandes companhias de tecnologia caem muito, foi o caso do Facebook, do Google, da Amazon, eles carregam o índice junto com eles, porque eles têm um peso muito alto dentro da composição das 500 maiores empresas americanas, esse é o conceito do S&P 500. Então, esses caras carregaram a bolsa para baixo porque eles tiveram resultados abaixo do previsto. Não porque as criptos são mais fortes do que o índice americano. Eu não me sinto confortável para dizer isso, até porque eu acho que não é o caso, mas acho que a gente tem que ficar de olho porque essa descorrelação é importante. O mercado cripto sempre operou assim. A Nasdaq e o S&P, eles eram uma entidade e as criptomoedas, elas existiam meio que numa bolha. As coisas estão se integrando, então eu acho que sempre vai existir essa correlação. Mas eu vejo no momento que as criptos estão perdendo menos valor porque elas já tomaram um tombo muito grande ali na metade do ano. O S&P caiu e as criptos derreteram. Então, eu acho que a gente está vendo uma queda menor porque já caiu o grosso, vamos dizer assim, que tinha que derreter, enquanto a bolsa americana ainda não. Mas a gente tem que ficar de olho porque não tem nada escrito na pedra, né? É muito complicado. Suzy, o facto de ser um mercado descentralizado não pode ser um atrativo ou nem por isso?
Eu acho que esse sempre foi o critério que atraiu muitos investidores, mesmo que não fossem os grandes, os institucionais, para os criptoativos, porque ele não tinha essa correlação com mercados mais tradicionais. Mas a grande expectativa da maioria dos investidores em Bitcoin, principalmente, era que ele fosse uma proteção contra as moedas fiduciárias, que é o caso do dólar, do euro, do real. E a gente viu que não foi esse o caso. Eu não sei se foi porque existiu essa guerra e deu uma sacudida maior do que a gente esperava, mas eu acho que houve uma certa decepção com relação ao que o Bitcoin e os criptoativos representam em termos de proteger contra uma moeda que vale cada vez menos, que são as moedas tradicionais, né, de bancos centrais de qualquer país. Então, eu acho que é um ponto contra investir em criptomoedas, mas eu acho que isso não desmerece ou não faz o ativo valer menos, porque existiu o Bitcoin perdeu muito valor, mas eu acho que não tem a ver com não ser um bom ativo. Eu acho que o mercado se decepcionou um pouco, mas essa confiança deve retornar quando a gente voltar para uma política de expansão, que é o oposto ao que o Fed está fazendo agora. E por mais que a gente se pergunte, tá, mas é nos Estados Unidos e os outros países, infelizmente, a economia americana ainda é o grande drive do mundo. Então, se eles não vão bem, eles acabam carregando todo mundo junto. Não porque as economias dos outros países não são fortes, mas porque o dólar ainda é a principal moeda de transação, de comércio para o mundo todo. Então, fica difícil quando o dólar não vai bem, o resto da economia ir bem. Obrigada, Suzy. E se o dólar não vai bem, tu diz do gráfico dele descer e também favoritar um pouquinho mais pro Bitcoin? Isso, então assim, lá atrás, quando gerou essas situações de pânico, as pessoas correm para ativos seguros. Por mais que eu não tenha essa opinião pessoal, o mundo ainda vê o dólar como a principal moeda de reserva. Então, quando tudo está despencando, as pessoas querem estar dolarizados, tá? Então, no momento em que a política econômica for favorável à expansão e não à contração, a necessidade de você estar posicionado em dólar, ao invés de estar posicionado em ativos que possam te dar ganhos, ela é menor. Então, quanto menos a necessidade de você ter dólar em caixa, mais confortável, como investidor, você vai pensar. Então, está no momento de eu colocar os meus dólares agora em ativos que possam me dar um retorno maior. Por isso que quando o dólar enfraquece, ou quando a gente olha aquele gráfico, o DYX, ele te mostra a força do dólar se comparado com outros ativos fiduciários. Então, nesse momento, o DYX está subindo. Significa que o dólar, perante todas as outras moedas, é a moeda mais forte. Então, as pessoas tendem a correr para o dólar e deixar outros ativos na prateleira. Quando esse gráfico cai, ele traduz o sentimento do mercado em relação a migrar de coisas mais conservadoras para ativos mais voláteis. E aí que a bolsa e as criptomoedas, elas voltam a ter uma injeção de capital que é determinante para você conseguir ver o movimento de alta no gráfico. Então, era isso mais ou menos que eu estava explicando no outro dia sobre a temporada de Bitcoin e altcoins. Então, quando você não tem pessoas injetando dinheiro no mercado, a gente vê o Bitcoin caindo ou subindo e as altcoins caindo ou subindo. É só uma rotação de capital. Agora, quando você vê os dois subindo, é justamente essa temporada onde as pessoas tiram dinheiro do dólar, cujo retorno é muito baixo, mas é seguro, e voltam a investir em ativos de risco muito maior, mas de retorno também exponencialmente proporcional. Então, para a gente, resumindo, ver uma queda da força do dólar significa que o dinheiro está migrando para a volatilidade, que é a bolsa, que são as criptos e outras classes de ativos que eu acho que no Brasil a gente também tem, que é os ETFs, enfim, os fundos de investimento e por aí vai. Show. Lá dentro eu vi no análise que eles fizeram que a bolsa brasileira também estava tendo bastante injeção de capital do pessoal lá de fora. Mais um dos pontos aí até que a economia estava se fortalecendo também, né, do Brasil ali. Exato, e uma coisa que é interessante de observar é quando a gente não tem tanta força na bolsa americana, é natural dos investidores que, embora a minha maior posição seja em dólares, eu não fecho os meus olhos para boas oportunidades. Então, os mercados emergentes, como é o caso do Brasil, eles se tornam muito atrativos, porque, embora sejam economias menos sólidas,
elas têm classes de ativos que oferecem um retorno, que a gente chama de juros, muito alto. Por isso que, por exemplo, quando a Selic sobe, quando a taxa que o governo paga em títulos da sua própria dívida está alta, mesmo que sejam países onde o risco de, entre aspas, vamos dizer, calote, de não pagar aquela dívida ou não honrar os títulos é alto, mesmo assim os investidores colocam dinheiro nessas bolsas. E essa é a temporada que a Bolsa do Brasil tem que surfar a onda, porque não é sempre que essa porta abre. Então, quando as economias mais fortes estão estagnadas, muito bem lembrada pela Andrea, que é o caso aqui da zona do euro, a economia brasileira é a oportunidade que a gente tem de bombar. Então, por isso que a Bolsa americana, a Bolsa brasileira tem subido, independente do resultado das eleições. Porque o mercado sempre precifica governos populistas ou de esquerda como uma ameaça ao equilíbrio financeiro. Então, muita gente tinha esse receio. O que vai acontecer com a potencial vitória do Lula ou do Bolsonaro? Então, foram discussões enormes que houve antes, durante e agora no pós-eleição. E, se eu não me engano, acho até que o próprio André Machado, na qual que você compartilhou com a gente, chegou a mencionar. O mercado estava precificando muito medo e a gente está vendo uma resposta inversa, que não significa que o mercado aceita o resultado da eleição com bons olhos, mas esse desequilíbrio entre a oportunidade que existe no Brasil, se comparado com o investimento na Bolsa Americana, que a gente viu que derreteu nos últimos meses, enquanto a brasileira se manteve. Torno de bilhões de dólares é muito importante. Estabilidade. Qual é a bolsa que, dentro do contexto mundial, sacudiu menos? Olha, a Bolsa do Brasil teve uma boa performance, então demorou. É lá que a gente vai colocar parte do nosso capital. Isso que é importante entender. Me lembra o comentário que você fez ontem, acho que você questionou uma pessoa que estava no YouTube, o porquê do tudo ou nada, né? Esse é um ponto. Eles nunca vão para tudo ou nada. E eu acho que a gente tem que aprender com esses grandes players a fazer da mesma forma. Operar de uma forma que faz sentido e não ir para tudo ou nada. Se eles não fazem isso, por que a gente vai fazer? Mas respondendo a sua pergunta, esse é um dos motivos pelo qual a Bovespa está performando muito bem. A gente está tendo uma migração de capital do exterior para a nossa bolsa e que assim seja, que assim continue.